capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Amém? Quem vai encontrando dando glória. Quem não encontrou, de misericórdia. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Hermanos míos, no pretendam muchos de ustedes ser maestros, pois como sabem, seremos juzgados com mais severidade. Todos fallamos muito. Se alguno nunca falla em lo que dice, es una persona perfeita, capaz também de controlar todo su cuerpo. Quando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjese também em los barcos, apesar de ser tão grandes de ser impulsionados por fortes ventos, se governam por pequeno timão a voluntad del piloto. Assim também a língua é membro muito pequeno del corpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia com tão pequena chispa. Também a língua é fuego, mundo de maldade. Sendo dos nossos órgãos, contamina todo o corpo, encendida por inferno. Prende a su vez fogo a todo o curso de sua vida, E o ser humano sabe domar, em efeito, ha domado toda classe de feras, aves, de répteis, de bestias marinas, pero nadie pode domar a língua. É mal irrefrenável, lleno de veneno mortal. Com a língua bendecimos a nosso Senhor e Padre, e com ella maldecimos as pessoas criadas à imagem de Deus. De uma mesma boca saem bendição e maldição. Hermanos míos, isto não deve ser assim. Pode acaso brotar na mesma fonte água dulce e água salada? Hermanos míos, acaso pode dar aceitunas uma higuera ou higos uma vid? Pois tampouco uma fonte de água salada pode dar água dulce. Amém? Eu vou ler outro texto que está em Provérbios 18, 21. Diz assim, Provérbios 18, 21. Diz assim: em la língua há poder de vida e morte. Quienes la amam comerão de su fruto. Amém? Vamos orar. Cerra os olhos. Senhor, em nome de Jesus, Padre, eu quero agradecer-te por mais essa oportunidade de estar aqui em tua presença. Senhor, alabamos tu santo nome. Que tu por esta manhã nos ensinar algo, Senhor, em nossas vidas, que é determinante, Senhor, para muitas coisas que vamos fazer. Espírito Santo de Deus, venha neste momento alcançar os corações, alcançar as vidas, a mente, Senhor, tudo aquilo que vem, Senhor, contra meus irmãos, a hora repreendo em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. E que esta palavra venha dar fruto em nossas vidas, fruto de justiça, Senhor. Bendice, Senhor, tua igreja, que tu venha crescer em este momento, Senhor, e eu venha minguar. Que tu Santo Espírito tenha libertar em nosso meio, Senhor, e venha ter transformação em nossas vidas, Senhor. Eu quero pedir perdão por nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia em nossas vidas, Senhor. E que este momento seja um momento, Senhor, de transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, vemos aqui o livro de Santiago. Semana passada a pastora trajo na prédica muito merecida, muito forte, e vemos que trago sobre arrependimento, e aquela palavra falou muito comigo, e eu creio que falou muito com a igreja, porque muitas vezes necessitamos de palavras, irmãos, que venham confrontar nossas vidas. Porque essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como espelho. Ela refleja muitas vezes o que tu não queres ver.
Então é necessário a palavra confrontar nossas vidas para haver transformação. E a transformação vai trazer salvação em nossas vidas. Porque o que Deus quer é transformar nossas vidas. Tu não pode ser a mesma pessoa antes de entrar na igreja. Tu não pode entrar na igreja, ter um encontro com Jesus e ser a mesma pessoa. Isso não pode existir. Tu tens que ter transformação. E a Bíblia sempre nos traz ensinamentos. A Bíblia vem como uma conduta, vem como um instrumento para nos ensinar a ter uma vida próspera e bendecida. Então, o livro de Santiago é um livro que é considerado uma epístola e foi escrita pelo próprio irmão de Jesus. Santiago, ele foi irmão de Jesus. Interessante que esse livro de Santiago, uma vez estudamos aqui na escola bíblica, o pastor nos ensinou, e vemos que o livro de Santiago é um livro que era uma epístola, era um sermão, que era para ser lido em alta voz na igreja. Então esse livro de Santiago era para enviado às igrejas para ler em alta voz. Então, é um livro que é uma vivência prática. É para aquele cristiano que quer viver a prática do cristianismo. Então, tudo que é ensinado no livro de Santiago, desde o primeiro capítulo, é para que tu tenha uma vida prática de um viver cristiano prático, do dia a dia. Como enfrentar as coisas, como viver praticamente o Evangelho de Cristo. E vemos aqui que Santiago habla no capítulo 3, não, de algo muito importante, que é um poder, não, tão incrível que exerce um domínio sobre todo o que hacemos e somos. Tanto no campo natural quanto no campo espiritual. Eu tenho visto em minha caminhada cristiana, e o tempo que eu tenho de igreja, grandes coisas e grandes danos têm hecho em nosso meio, foram causados por pessoas que usaram sua boca para destruir. Então, vemos a importância que aqui o livro de Santiago nos dá sobre a língua. E eu quero falar sobre isso, o poder da língua. Eu sei que será um culto para nos ensinar. Será um culto, uma palavra para que venha confrontar nossas vidas e assim como que nós outros podemos reflexionar como está nossa boca, como temos usado nossa boca, como temos usado nossa língua em nossa vida, dia a dia. Então, essa palavra venha para trazer fruto em tua vida. Amém? Então, vemos que como foram causadas, pessoas usaram sua boca e palavras para provocar discórdias, destruição, tanto na igreja como no mundo. Vemos pessoas que são usadas, sua boca, sua influência, aquilo que ela habla, para construir e destruir circunstâncias no mundo. Então vemos discursos, vemos muitas vezes palavras lançadas que têm poder de causar destruição. E vemos aqui que nos ensina o livro que nossas palavras têm o poder de sanar e herir. Por isso que nós outros não podemos usar nossa boca de qualquer maneira. Por isso que há uma diferença entre o justo e o impio. Se diferenciam em muitas coisas, de acordo com a palavra de Deus. Não é só o seu caráter e atitudes, pero também a forma de hablar. A Bíblia diz em Provérbios 10, 11, diz assim: manantial de vida es la boca del justo, pero violência cobrirá a boca de los impíos. Então, Deus sabia e sabe da importância e o poder da palavra. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Deus, ele disse uma palavra e criou todas as coisas. Então, a palavra ela tem o poder de criar. A palavra tem um poder tão forte, né? Então, a Bíblia diz assim que o reino de Deus, as coisas ocorrem através da palavra. Então, quando predicamos, há um poder na prédica. Há um poder na palavra que sai de nossa boca. A Bíblia diz em João 1:1 que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Então, todas as coisas foram criadas por meio desse verbo. Então, por a palavra de Deus. Interessante que quando Jesus, na circunstância, ele tem um encontro com um centurião. O centurião encontra Jesus. A Bíblia diz que este homem estava buscando a Jesus porque um servo suyo estava enfermo. E aí vemos esse homem tendo um encontro com Jesus. E aí ele disse: meu servo está enfermo, necessito que tu vá a sanar este homem. E Jesus disse: me vou contigo. Pero esse homem disse assim: não hace falta, porque minha casa não hace... Tu não deve entrar em minha casa, porque tu não é... Ele disse assim, que Jesus ele não tinha como entrar em sua casa, porque ele era um homem santo, e ele não era um homem puro. E ele disse assim ao Senhor: Senhor, pero basta solamente uma palavra sua. Libera uma palavra sua. Uma palavra que eu sei que será o suficiente para que meu servo seja sanado. E Jesus libera essa palavra. Este homem é sanado. Então vemos que a palavra, ela tem um poder para trazer vida. Tem um poder nas palavras. Então o Senhor sabe, Deus sabe que a palavra tem poder. Por isso que ele tem uma preocupação aqui de escrever para seus filhos que usem a palavra de uma forma correta. E aqui a Bíblia vai nos advertir com várias palavras, vários textos, como devemos usar nossa boca. E a importância e a preocupação de Deus para usar de forma correta aquilo que sai de nossa boca. É interessante que a Bíblia diz em Provérbios 18, 7, diz que a boca del necio é sua própria destruição. A Bíblia diz também que de toda palavra ociosa daremos conta em um dia de juízo. Então todo aquilo que sai de tua boca, um dia tu vai dar conta. A Bíblia diz que por nossas palavras somos justificados e por nossas palavras somos condenados. Vemos a importância daquilo que sai da nossa boca, irmãos. Você viu como é importante tomar cuidado de aquilo que sai de nossa boca. Então vemos aqui que em 1 de Pedro diz assim: quem quer amar a vida e ter dias buenos deve refrenar a língua. Em Provérbios 21, 23 diz: ok, guarda a sua língua, guarda a alma de angústia. Em Provérbios 6, 17 diz assim: o Senhor se aborrece a língua mentirosa. Então vemos aqui um ensinamento sobre como usar nossa boca. Quando lemos aqui Santiago, no capítulo 1, ele diz assim, Santiago, no versículo 1, ele diz que, do 3, do que lemos: Irmãos meus, não pretendo muitos de vocês sejam maestros, pois, como sabem, seremos julgados com mais severidade. O que ele estava dizendo aqui? Santiago, ele tinha consciência daquilo que ele hablara, daquilo que ele for falar, tinha um poder de conduzir na pessoa. Ele sabia que aquilo que ele ia ensinar tinha um poder sobre aquela pessoa. Então, se ele tinha esse cuidado, então ele tinha que dar conta de tudo que ele estava ensinando. Então, tudo que tu disse, um dia tu vai dar conta. Então, tudo que sai de nossa boca tem uma importância na vida de outra pessoa. Aquilo que eu estou falando hoje aqui para ti, eu tenho que um dia dar conta daquilo que estou te ensinando. Então, por isso que ele diz assim que os maestros têm que ter cuidado daquilo que estavam falando. E ele sabia que aquelas palavras tinham poder para conduzir vidas. Então, palavras têm poder de conduzir. Tudo que falamos, tudo que decimos, tem poder de conduzir uma pessoa, conduzir uma igreja, conduzir um povo, conduzir uma cidade, um país. Ele tinha essa consciência. Então, o primeiro ponto aqui, a língua tem o poder de conduzir nossas vidas. E a língua conduz nossa vida. Ela nos leva a uma direção. Ou para a direita, ou para a esquerda. Ela nos conduz. Devemos cuidar e ver como nossa língua está nos conduzindo. Interessante que quando o povo de Israel, ele sai do Egito, eu sei que a maioria já conhece essa história, Deus estava levando esse povo na terra que ele havia prometido. E esse povo, ele entra, ele chega, Moisés separa 12 homens para espiar essa terra.
Ele separa um príncipe de cada tribo de Israel. E manda esses homens a espiar a terra. E vemos esse texto em livro de Números, capítulo 13. Interessante que quando estes homens espiam a terra por 40 dias, eles voltam à nação. E eles voltam com um informe. E que informe foi esse? Eu quero ler. Números, capítulo 13. Do versículo 25 diz assim: ao cabo de 40 dias, 13, 25. Ao cabo de 40 dias, os 12 homens regressaram de explorar aquela terra. Volveram a Cádiz, em o deserto de Parã, que era onde estava Moisés, Arão e toda a comunidade israelita. E lhes apresentaram a todos eles um informe, e lhe mostraram os frutos dessa terra. Este foi o informe: fomos ao país a que nos enviaste, e por certo que allí abundam a leite e a mel. Aqui podem ver seus frutos, pero el pueblo que ali habita é poderoso, e suas cidades são enormes e tão fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Os amalecitas habitam em Negev. Os hititas, jebuseus, amorreus vivem nas montanhas. E os cananeus ocupam a zona costeira, a ribeira do rio Jordão. E aí Caleb hizo callar o povo ante Moisés e disse: subamos e conquistamos a terra. Estou seguro de que podremos hacerlo. Pero los que haviam ido com ele responderam: não podremos combater contra essa gente. São mais fortes que nós outros. E começaram a esparcir entre os israelitas falsos rumores acerca da terra que haviam explorado. E diziam: a terra que hemos explorado se traga a seus habitantes. E os homens que allí vimos são enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados com eles, parecíamos langostas. E assim nos veiam eles a nós outros. Vemos que eles dão um informe que era impossível entrar nessa terra, que aquela terra devorava os habitantes. E aquele informe foi capaz de conduzir aquele povo à descrença, a não crer em Deus. E vemos que interessante que viram um detalhe da murmuração. Eles começaram a murmurar. E vemos um pouco mais adiante, o capítulo 14, que toda aquela comunidade, diz assim, que pôs a gritar e a chorar. E aí vemos aqui que suas murmurações contra Moisés e Arão, e a comunidade dizia: como quiséramos haver morto em Egipto, mas nos valdria morrer em esse deserto. Eles começaram a falar assim, que era mais fácil eles morrerem nesse deserto, porque Moisés havia traído esse povo àquele momento. Vemos tão forte essa declaração que esse povo havia dado, que Deus dá uma sentença. Mais adiante, versículo 28, Deus disse assim, 14 e 28 de Números: assim que diles de parte minha, Deus falando com Moisés, juro por mim mesmo, como se quejaram contra mim os israelitas. Não, perdão. Assim que diles de parte minha, juro por mim mesmo, que harei que lhes cumpla seus desejos. Aquilo que eles falaram, Deus disse, então vai cumprir. Que eles iam morrer em o deserto. E vemos que toda a nação morreu em o deserto. Toda aquela geração que murmurou, aquilo que eles declararam, que era melhor eles morrerem no deserto, então Deus disse: essa sentença eu vou dar. Vós outros deram a sentença, vou dar essa sentença a vós outros. E toda aquela geração morreu, caiu no deserto. Então vemos o poder da palavra. E a murmuração frena a nossa vida, irmão. Quando murmuramos. Então Israel não entrou na terra prometida por murmurar. Então a murmuração vai travar coisas em tua vida. Deus quer liberar as coisas em sua vida, pero muitas vezes Ele não pode,
por aquilo que sale de tu boca, por las quejas. Entonces la lengua la conduce su vida. Não murmure. Por mais que venha uma circunstância difícil, saque força dentro de ti, saque alabança, gratidão, empiece a adorar o Senhor. Porque como já predicamos várias vezes aqui, Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus te leva na circunstância, Ele sabe que tu vai passar por essa circunstância e tu passará, e Deus está contigo para vencer essa circunstância. Então não murmure. Então a língua tem poder de conduzir. Então cuide com quem tu de quem tu está escutando as coisas, porque às vezes na palavra te vai conduzir, te dá uma direção, te vai te levar às vezes a não conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então cuide com quem tu está sentando na mesa. Cuide de quem tu está escutando as coisas. Então vemos que uma murmuração, uma palavra tem o poder de conduzir. Outra coisa, a língua ela tem o poder para destruir. A língua tem o poder para destruir. Vemos o versículo de Santiago, versículo 5 e 8, diz assim: assim também a língua é um membro muito pequeno do corpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagine-se que grande bosque se incendia com tão pequena chispa. Também a língua é um fogo, um mundo de maldade, sendo um dos nossos órgãos, contamina todo o corpo, e encendida por el inferno, prende a sua vez fogo a todo o curso de la vida. Vemos aqui que as palavras têm uma tendência a descontrolarem como o fogo. Às vezes uma coisa pequena que tu disse se torna grande. Esse é o poder da língua. Ela tem o poder para destruir tudo aquilo que toca, como um fogo. Quando o fogo ele toca algo, ele consome. Então muitas vezes ele está falando que a língua tem o poder de incendiar circunstâncias, destruir vidas. Um fogo pode destruir todo aquilo que toca, assim como a língua humana. Ela inflama a roda da criação, a Bíblia diz no versículo 6. Ou seja, ela é capaz de fazer dano em cada parte de nossas vidas. Então Santiago aqui está dizendo, está comparando o mesmo da língua com esse pequeno membro que podemos animar, ajudar nosso próximo, e com ela podemos também desmoralizar, derrubar e destruir uma pessoa. Irmãos, quantos ministérios vemos são destruídos por uma calúnia? Há pouco vivimos algo assim parecido, semelhante. Quantas palavras foram lançadas e fora mentiras, que eu sou testigo, pois eu escutei mentiras para destruir o ministério, para não destruir essa igreja. Palavras, mentiras, calúnias. Então, quantos ministérios às vezes são destruídos por calúnias, por mentiras? Quantas pessoas são mortas espiritualmente, às vezes por ou sua fé é morta, às vezes por um comentário, uma palavra lançada. Quantos já vi? Às vezes dá uma palavra de morte para aquela pessoa. Às vezes uma palavra mata a fé dessa pessoa. E essa pessoa sai da presença de Deus por uma palavra sua. Vemos a importância, irmãos, daquilo que sai de nossa boca, que é tão sério, que Deus está nos ensinando hoje a cuidar daquilo que sai de nossa boca. Cuide daquilo que sai de tua boca. Matrimônios são destruídos às vezes por palavras ditas por sua pareja. Quantos matrimônios são destruídos às vezes por uma palavra lançada? Relacionamentos rompidos entre padres e filhos por lançar maldições e ofensas. Interessante que a Bíblia nos diz assim que em Provérbios 6 que há 6 coisas que aborrece ao Senhor, e a sétima Deus considera abominável. Eu quero ler isso.
Provérbios capítulo 6. Versículo 16 a 19. Provérbios 6. Provérbios 6. Tem aí já, não? Glória a Deus. Diz assim, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor aborrece. E 7, a sétima, algumas traduções dizem que eles são detestáveis. Algumas traduções, abomináveis. Os olhos que se enaltecem, a língua que mente, as manos que derramam sangue inocente, o coração que hace planos perversos, os pés que correm ao hacer lo malo. E a sétima é o falso testigo que esparce mentiras e o que sembra discórdia entre irmãos. Isso aborrece o Senhor. O Senhor abomina o que sembra discórdia entre irmãos. Aquele que é um chismoso. Aquela pessoa que leva uma informação de um lado ao outro. Não vou dizer que é chismoso. Leva uma informação. Corre uma informação aqui e leva a outro lado. Tu escutou algo, está sabendo de algo, pero tu diz a pessoa, pero eu não vou contar, eu não ia contar, pero eu vou contar. Interessante que todo mundo tem uma pessoa de confiança, não é verdade, não? Aquele que te contou, tu és um irmão de confiança, eu vou contar a ti. Pero esse irmão de confiança também tem um outro irmão de confiança. E aquele irmão de confiança também tem um outro irmão de confiança. E é assim que empieza, irmão. Então, esses irmãos, está falando. Então, aqui tu tens a responsabilidade, quando tu recebes uma informação, de incendiar ou apagar. Porque a pessoa mais peligrosa não é a que falou mal de ti, pero aquela pessoa que trajo a informação. Essa é a mais peligrosa da história. Porque essa pessoa ela quer meter cisanha, ela quer a coisa, ela quer ver inimistar. Às vezes nós outros vemos algo assim ocorrer. Outro dia eu tive um discernimento. Tem uma pessoa falando e disse, uau. Com outra, eu estava vendo que ela estava envenenando. Com palavras dulces. Não, irmão, pela intenção de ouvir era maligna. Para atrair enemistade. Para causar dano. Para causar divisão. E não venha com essa desculpa que eu só queria ajudar. Tu está sembrando discórdia quando tu recebe uma informação e leva essa informação. E aqui é abominável ao Senhor. Aquele que causa discórdia, divisão dentro da igreja, dentro de um ambiente de comunidade. Tu trajiste a informação, irmãos. Então tu está sendo usado por diabo, por Satanás, para causar divisão. E o versículo 19 diz assim, que tu habla, às vezes nós outros hablamos muitas informações que não é verificada. Porque às vezes, irmão, tu recebe uma informação e tu não vai verificar se é verdade ou não. Tu realmente só recebe. Outro dia eu falei com um irmão que havia escutado a história aqui, que havia ocorrido, totalmente distorcionada. E ele só escutou um lado. Ele não verificou se era verdade. Simplesmente ele tomou como verdade. Porque as pessoas são assim. Elas já tomam a verdade de prima. Correu na informação, ela já corre como verdade. Ela já não vai verificar se isso é verdade ou não. Ela já passa. Já transmite. Então, irmãos,
Se tu escutou algo, pode ser uma mentira. Verifica. E um grande problema hoje da igreja é que nós muitas vezes não temos madurez para solucionar os problemas. Para receber uma informação, às vezes algo que tu recebe, vou verificar se é verdade. Vem aqui. Estão falando isso. Estão falando, é verdade isso? Não temos coragem de enfrentar, de às vezes de falar, de se quero verificar se é verdade. E eu comentei isso ao irmão. Irmão, tu fuiste a falar com essa pessoa para ver se é verdade? Tu has escutado isso e eu sei que é mentira. Tu fuiste a falar? Não. Então verifica primeiramente. Porque muitas vezes é uma mentira, irmão, pode ser uma mentira. E às vezes tu está dissimulando, está o quê? Esparcindo, não? Mentira. Disparcindo? Repartindo? Viu? A cidade de língua hispana está em dúvida. Então às vezes tu estás aí lançando mentiras, sendo um instrumento do inimigo. Entenda, meu querido, que sua língua pode pôr fogo em um bosque e causar uma destruição em uma família, em um casamento, por causa de uma palavra e às vezes por uma mentira. Então muitas vezes temos que encerrar nossa boca. E Provérbios 17:28 diz assim: hasta um nécio passa por sábio, se guarda em silêncio. Até um nécio, até uma pessoa nécia, se passa por sábio, se guarda silêncio. Se considera prudente, se cerra a boca. Muitas vezes temos que cerrar a boca, porque corremos o risco de juzgar uma pessoa sem saber se é verdade. Queremos julgamentos pensando que é algo e não é. E a Bíblia diz que não julgueis a nadie, para que nadie los juzgue a vocês. Porque tal como juzguem, se lhes juzgará, e com a medida que midam a outros, se lhe medirá a vocês. A palavra ela vem cortar para ti e para mim, irmãos. Não juzgue. Verifica. E vemos aqui em Santiago, capítulo 3, do versículo 6. Diz assim: também a língua é um fogo, um mundo de maldade. Sendo um dos nossos órgãos, contamina todo o corpo. Ela contamina nosso corpo. Ela mesma é inflamada por inferno, diz a Bíblia. Porque às vezes uma pequena coisa, Satanás vai usar para criar um incêndio. Então essa pequena palavra se torna o quê? Inflamada por inferno. E Jesus disse em Mateus capítulo 15, 11, que o que contamina o homem não é o que entra por sua boca, é o que sale de sua boca. O próprio Jesus falou. É o que sale que vai contaminar. Porque tu hoje, todo o que tu habla. Interessante, não? Interessante que a fé ela vem por ouvir. É um resultado de ouvir a palavra de Deus. E tudo aquilo que hablamos, nós outros escutamos. Nos alimentamos por aquilo que hablamos. Então tu come aquilo que tu habla. Então habla e tu está se alimentando. Tu escuta e se alimenta. Então tudo que tu está se alimentando, às vezes aquilo que está saindo da tua boca, tu está se alimentando dele. Então sale dos ouvidos e tu se alimenta. Então a pergunta essa manhã: de que tu tens se alimentado? De que tu tens se alimentado, irmãos? Pensa. Reflexiona.
E vemos aqui Santiago falando também que o homem tem o poder de domar os animais, pero a língua nenhum homem pode domar. Irmãos, pero nós outros podemos disciplinar nossa língua. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 29, evitem toda conversação obscena. Por o contrário, que suas palavras contribuam a la necessária edificação e sejam de bendição para quem escutam. Então, irmãos, está falando para evitar toda conversação obscena. E está falando que nossas palavras contribuem para a edificação, para construir, para levantar, edificar algo. E que sejam de bendição para quem está escutando. Porque é bendição quando tu está acerca de uma pessoa que só habla coisas boas, não é verdade? Pero uma pessoa que só está se queixando, murmurando, tu não queres se quedar cerca, a não ser que tu seja igual. Aí tu... Pero a mim não me gusta. Então, que tu palavra seja para edificar, seja para edificar, seja para edificar, seja para edificar. Glória ao seu nome, Senhor. Por isso é importante que tu entenda que devemos filtrar tudo aquilo que falamos. Devemos pensar, analisar e depois falar. Entenda que uma palavra lançada jamais volverá. É como uma flecha, irmão. Lançada, não há como corrê-la outra vez. Já foi lançada. Quantas pessoas quantas coisas que eu disse que depois me arrependi. Já foi lançada. Não teria como correr mais. Não havia mais. Então, cuidado que tu habla para tus hijos. Será que tu tens lançado palavras de bendição para tus hijos? Ou tu tens só descido coisas, maldições? Tu não vale nada. Ou tu disse, tu és uma bendição, amigo. Ou tu disse, esse é um perezoso. Esse não tem futuro. Quantas pessoas são destruídas assim? Quantos adultos hoje são consequência, às vezes, daquilo que os pais lançaram sobre eles? Então lance palavras, irmãos, de bendição a seus filhos. Use tua boca para bendecir tu casa. Então cuida daquilo que tu habla com tua esposa, com tu esposo. Cuida. Porque na vez lançada a palavra, irmão, depois para... É difícil. Outro ponto, a língua é contraditória. Vemos no versículo 9 e 10. Com a língua, de Santiago 3. Com a língua bendecimos a nosso Senhor e Padre. Estamos aqui hoje, adorando nosso Deus, dizendo palavras de bendição. Te amo, Senhor. Tu és santo. E a Bíblia diz assim, e com ela maldecimos as pessoas criadas à imagem de Deus. Então, com a mesma língua, às vezes, que tu está adorando o Senhor, com essa mesma língua, tu pode maldecir teu irmão. Imagem criada por Deus. Então, com a mesma língua, maldecimos, e com a mesma língua podemos bendecir. Com a mesma língua, construímos, ou com a mesma língua, destruímos. Com a mesma língua encorajamos uma pessoa, ou com a mesma língua desanimamos uma pessoa. E ele habla assim, Santiago diz assim: irmãos meus, isto não deve ser assim. Porque, irmãos, uma das características da língua é que ela revela o que está em nosso coração. Uma característica da língua, aquilo que sai de nossa boca, vai revelar o que está em tu coração, em meu coração. Porque ela vai revelar. E a própria Bíblia diz isso. Em Santiago 1:26 diz: se alguno se crê religioso entre vosotros e não refrena sua língua, senão que engana seu coração, a religião del tal é vana.
Interessante que ele compara no versículo 11. Santiago diz assim que pode acaso brotar de uma mesma fonte água doce e água salada? Irmãos meus, acaso pode dar aceitunas uma higueira ou higos uma vid? Pois tampouco na fonte de água salada pode dar água doce. Interessante que Jesus também faz essa comparação. Jesus, quando ele está ensinando seus discípulos, ele diz assim: se tem um bom árvore, seu fruto é bueno. Se tem um mau árvore, seu fruto é malo. El árbol se reconhece por seu fruto. Camada de víboras, como podem vocês, que são malos, dizer algo bueno? De la abundância del coração habla la boca. Então, la boca vai revelar o que está em tu coração, em meu coração. Então, o que está saindo de tu boca está revelando o que está dentro. Então, se tu reflexiona o que está saindo de tu boca, é o que está dentro de tu coração. E a língua fornece a evidência de que seu coração realmente é. E como cambiamos nossa forma de falar, irmãos? Como vamos cambiar isso? A Bíblia diz que é através do novo nascimento. É através da regeneração do Espírito Santo em nossas vidas. É a transformação que o Espírito faz em nossas vidas, a santificação. Há de vocês uma nova criação. E uma parte de ser uma nova criação é ter um novo discurso. Que não é como tu ser um crente e continuar com as mesmas palavras de antes. Antes tu falava palavrota, agora tu não habla mais palavrota. Às vezes tu saía de tua boca mentira, e agora não pode sair mais mentira. Por quê, irmãos? Porque os cristianos falam de maneira distinta de outras pessoas. Não são perfeitas, mas certamente distintas. Em Colossenses capítulo 3, Paulo disse que nós outros morrimos e nós outros temos uma nova vida escondida com Cristo em Deus. Portanto, irmãos, com sua nova vida, você deve estabelecer sua mente em las coisas de arriba e não mais em las coisas que estão em la terra. Então, temos que ter uma nova abordagem para na vida e na nova natureza transformada e um comportamento transformado. Devemos desfazer de todo que não tem lugar na vida do crente. Aquilo que não faz mais parte de nós outros, temos que sacar. Despojado o velho homem e revestido o novo homem, a Bíblia nos diz. Portanto, seu discurso é dramaticamente afetado por sua nova natureza. Então, tu discurso agora vai ser afetado. Quando somos transformados por Cristo, agora nosso discurso é outro. Hasta nosso discurso transforma. Por isso tu necessita nascer de novo, nascer da água do Espírito e ser transformado. Quando somos transformados, nosso discurso é transformado também. Os verdadeiros crentes terão uma nova língua santificada. Irmãos, por que Deus quer santificar nossa língua? Por que Deus quer cambiar nosso falar? Por que Deus quer fazer isso? Porque, irmãos, a língua é o meio que Deus quer usar para predicar sua palavra. Deus quer usar tu boca, minha boca, para predicar o Evangelho. Por isso que devemos ter uma língua, uma boca santificada, para predicar o Evangelho. Deus quer transmitir o Evangelho através de ti e através de mim. E por isso que necessitamos ter na bocas transformadas. Pedro diz assim, 1 de Pedro capítulo 2, 9, diz que pero ustedes são linhagem escorrido, real sacerdócio, nação santa, pueblo que pertenece a Deus, para que proclame as buenas maravilhosas
de aquele que los chamou e las tinieblas a sua luz admirável. Então a Bíblia diz que nós somos linhagem escorrido, nação santa, para proclamar o Evangelho. Glória a Deus. Por isso que nossa palavra tem que ser com graça e sazonada. Então, irmãos, essa manhã eu quero que tu pense, reflexiona como está tu boca. O que tem salido de tua boca? Como está tus palavras? Como disse, o livro de Santiago é um livro prático. É para nos ensinar nosso dia a dia. Para que tu saia amanhã e ponha em prática tudo aquilo que tu tem aprendido aqui. Ponga sobre os seus pés. Às vezes queremos escutar palavras que venham para falar sobre outras coisas, de bendições, de coisas. Pero, irmãos, há palavras que às vezes, isso não é uma bendição, é uma palavra que vem para nos bendecir, para trazer transformação. A palavra vem para nos ensinar. E quando usamos, como vivimos sua palavra, somos bendecidos. Então, que podemos ser numa igreja madura. Que podemos ser uma igreja santa. Podemos ser uma igreja separada. Que quando entre pessoas aqui, vejam isso em nós outros. Que tu seja um canal de bendição. Que não seja um canal de maldição. Que tu boca salga palavras de bendição. Então quando tu receba uma informação, um chisme, que tu pode verificar, irmãos. Aí tu vai definir. Tu tens o poder de incendiar ou de apagar. Tu vai decidir. Está em tuas mãos. Causar discórdia, ou divisão, ou trair paz. Porque nós somos agentes de paz, a Bíblia diz. Somos agentes de paz. Porque estamos entrando em um outro nível. Deus está nos chamando a um crescimento. Pero um crescimento não somente em estrutura. É um crescimento espiritual. Que podemos ser maduros. Podemos realmente viver essa palavra. Com madurez. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Meu tempo já foi. Então é o momento que tu possa refletir. Reflexionar. Como está tua boca. Como está a tua vida. O que tem saído de tua boca. Porque tu estás sendo alimentado por aquilo que tu habla. E Deus quer que tu hoje, a partir de hoje, use essa boca, essa língua, para predicar o amor dele. Que seja uma língua santificada. Em nome de Jesus. Senhor, queremos, Senhor, agradecer por esse tempo. Essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu esta manhã, Senhor. Que seja um divisor de águas, Senhor, aqui. Que a partir de hoje podamos ser sábios em aquilo que hablamos, Senhor. Que podamos, Senhor, usar nossa boca para atrair vida, não morte, Senhor. Que nossa boca venha para edificar, não destruir. Que nossa boca venha, Senhor, para atrair, Senhor, alento, Senhor. Venha atrair, Senhor, consuelo. E que Tu use, Senhor, nossas vidas, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que um dia lançamos, Senhor, através da nossa boca, perdona-nos, Senhor. Se até o dia de hoje, Senhor, temos usado nossa boca para outras coisas, Senhor, perdona-nos, Senhor. E que o Senhor pode atrair um crescimento a partir de hoje em nossas vidas. Bendice Tu povo aqui, Senhor. E que essa palavra venha a pôr em prática no nosso dia a dia, Senhor. Bendice Tu igreja e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.